Graça e paz, meu irmão, bom dia, meu irmão e minha irmã. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Pena que nós não podemos estar juntos, mas estamos em contato durante a semana toda. Lembrando que segunda, quarta e sexta, às 8h30 da manhã, temos o nosso café da manhã. Terça-feira, às 20 horas, temos o nosso momento de live sobre oração e temos ali compartilhado de motivos de oração, né? Temos enviado aí um semanário de oração e estamos juntos orando todos os dias às 15 horas. E também, quinta-feira à noite, temos estudado juntos e temos lido ali o livro de Êxodo, né? E tem sido uma bênção, quem tem participado sabe disso, e tem sido maravilhoso estudarmos a palavra juntos, mesmo que nós estamos um pouco distantes. Antes de mais nada, eu quero também te avisar que você está vendo aqui no cantinho da tela um QR Code, né? Então, para quem não sabe o que é isso, basta você pegar o seu celular com a sua câmera e mirar nele, e você vai abrir ali. A gente tem um formulário agora para a gente se conhecer um pouco melhor, e também temos ali um meio pelo qual você pode mandar ali o seu motivo de oração para nós estarmos orando juntos também. Nós queremos saber quem são vocês que estão aí assistindo, que nós não conhecemos, que estão distantes. Queremos também nos aproximar de você, que está assistindo e que não congrega conosco, né, nos tempos em que não estamos em pandemia, ou pelo menos que não estávamos em pandemia, né, em quarentena, e nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre você e queremos que você também conheça um pouco mais sobre nós e saber um pouco mais a respeito das nossas programações semanais e também a respeito das nossas ações que temos tido na nossa igreja, mesmo neste momento. Que o Senhor abençoe o seu domingo, que o Senhor abençoe a sua vida neste dia, que seja realmente um dia abençoado por Deus e que você possa louvar conosco, né? Eu sei que é difícil, é estranho estarmos distantes e você assistindo a gente cantar, tocar, mas que em nome de Jesus, você nesse momento realmente traga o seu coração diante de Deus, coloque diante do Senhor aquilo que tem movido o seu coração durante a semana, o que tem te afligido, que tem te dado algumas questões, né, diante do Senhor, que você possa colocar diante dele e que ele possa falar ao seu coração nesta manhã. Que Deus te abençoe e quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar por este momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor e tem se revelado em nossas vidas e se manifestado, Deus, em nossas vidas. Te agradecemos porque a Tua presença é real em nossos corações, a Tua presença é real entre nós, ó Deus, e que em cada casa, Pai, que está assistindo este culto neste momento, que está em contato conosco por intermédio da internet, Pai, que em cada casa, Pai, o Senhor se derrame, o Senhor se faça realmente presente, Pai, e que todos, Pai, possam perceber a sua maravilhosa graça, o seu amor sobre cada um, Pai. Que nós, Pai, que somos da comunidade em Cristo, possamos também estarmos cada vez mais juntos ao Senhor e juntos, Pai, uns dos outros, mesmo que por intermédio de redes sociais e mídias, ó Pai, e meios de comunicação, mas que, Pai, em nome de Jesus, possamos revelar a Tua glória, Pai, em todos os nossos movimentos, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos sabendo, Pai, de que o Senhor está nos fazendo crescer neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Vamos louvar ao Senhor e cante mesmo conosco, louve conosco daí da sua casa. Amém? Amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça.
traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode
sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Pai, obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa semana, Senhor, que o Senhor tem nos livrado, Pai, de todo mal, tem nos abençoado, Pai, nos dado vida, Senhor. Obrigado, Pai, por ser tão grande assim na nossa vida, Pai, que nós possamos, Senhor, permitir que o Senhor habite em nós, Pai, da melhor maneira possível, Pai, e que possamos dar espaço a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor atue, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã. Tem sido um momento muito diferente esse que nós estamos vivendo, não é? Tem sido desafiador, tem sido um momento para nós crescermos, e eu não sei com relação a você que está assistindo este culto neste momento, que está aí participando, mas para nós, a nossa igreja, tem sido um momento muito interessante. Para mim, particularmente, tem sido um momento de crescimento, de avanço, não é? E em muitas áreas, Deus tem me feito orar sobre muitos assuntos e feito pensar sobre muitas questões
questões da minha vida, né? Desde a minha vida profissional até a minha vida familiar, a minha vida ministerial, em tudo Deus tem me feito pensar. Né? E tem sido um desafio trazer a palavra do Senhor nesse tempo, porque cabe a nós que falamos da palavra do Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, trazer logicamente uma leitura dela que nos faça entender uma maneira de viver melhor o nosso tempo, esse momento que nós estamos vivendo, uma maneira de nós crescermos em meio a tudo isso que nós estamos experimentando. Então, a partir de hoje, nos próximos 3 domingos, nós vamos tratar a respeito do tema Lições de uma quarentena, Jesus e a tentação no deserto. Nós vamos falar hoje e nos próximos 3 domingos a respeito da tentação que Jesus passou no deserto. Ele que, de fato, né, teve uma quarentena. A nossa quarentena já passou dos 40 dias. Né? Já estamos mais do que 40 dias aqui nesse modo novo de viver, nesse modo diferente de viver. E, sinceramente, eu não sei por mais quantos dias nós estaremos assim e nos manteremos nessa lógica de afastamento, né? de comunicação apenas por meios, né, digitais. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. A tentação de Jesus no deserto é um momento de onde nós podemos tirar muitas lições. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e nós vamos ler todo o período ali da tentação, toda essa passagem que nós temos ali, do versículo 1 ao versículo 11. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nós estamos vivendo um momento muito diferente, Pai, para nós, um momento desafiador, Pai, para todos nós. E nós precisamos aprender cada vez mais contigo e crescer no Senhor, Pai. E por isso, nessa manhã, em cima deste texto e através da sua palavra, pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, a como crescermos nesse período, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Bom, como eu disse, nós vamos tratar de lições de uma quarentena, Jesus e a tentação no deserto. E hoje o meu foco principal será o seguinte. Pode trocar aí para nós? Somos filhos. E eu quero me atentar contigo em 2 versículos apenas deste texto. O versículo 1 e o versículo 2. Nós teremos 4 pontos para trabalhar em cima da tentação de Jesus. Então hoje nós vamos trabalhar o primeiro ponto e nos próximos 3 domingos trabalharemos outros 3 pontos. Hoje eu quero trabalhar com você, meu irmão, em cima do versículo 1 e o versículo 2 que diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Somente esses 2 versículos. Bom, são apenas 2 versículos e eles começam ali, não é, a narração desse momento de tentação de Jesus.
E eles têm alguns pontos, alguns detalhes que nos chamam a atenção e que eu quero que você caminhe comigo, e hoje nós vamos ler alguns textos, ok? Quando nós pegamos aqui o versículo 1 deste capítulo 4 de Mateus, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Essa palavra então é uma palavra de conexão. Não é? No original, tote, ele poderia significar imediatamente, ou no momento, então, ou no entanto, então, nesse momento, né, ou logo após. O que acontece é que essa primeira palavra desse versículo, ela nos conecta com o que aconteceu antes. Ela faz uma transição, ela faz uma ponte, uma conexão. E aí, por isso, eu quero retroceder com você um pouquinho aqui, no capítulo 3, para que você veja da onde veio a história, né? O que Mateus narra primeiro, para então chegar na tentação de Jesus. Veja ali, capítulo 3, versículo 13 ao 17, diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe respondeu: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado, em quem eu tenho prazer. Né? Veja, Jesus está ali com João Batista, né? E João batiza Jesus. Assim que Jesus é batizado, vem o Espírito Santo sobre ele e uma voz, né, a voz do nosso Senhor, do nosso Deus, diz o seguinte: este é o meu filho em quem tenho prazer. Perceba que Jesus está num momento maravilhoso, né? Jesus está num momento lindo, num momento espetacular aos nossos olhos, pelo menos é um momento maravilhoso em que Jesus Cristo, né, e todos aqueles que estavam ali naquele lugar ouvem a voz de Deus dizendo: este é o meu filho, né? E Jesus percebe ali a vinda do Espírito sobre ele, percebe ali a trindade ali naquele momento, estão juntos, né? E aí perceba que logo após esse momento, então, vem o capítulo 4. E aí o texto diz: então Jesus foi levado. Perceba que Jesus está num momento bonito, um momento lindo, tal qual muitos de nós estávamos, né? Estávamos numa situação maravilhosa, ou numa situação de prospecção, né? Uma situação de esperança, de grandes expectativas, mas de repente, então, fomos levados a um momento diferente. Fomos trazidos até esse momento onde muitos não estão trabalhando, onde muitos não estão podendo executar as suas funções, onde muitos não estão podendo vir à igreja, né? Aliás, ninguém está podendo ir à igreja, onde muitos não estão podendo fazer aquelas coisas das quais têm muito prazer. Perceba que Jesus está num momento maravilhoso, um momento ali onde a justiça está se cumprindo e logo após ele é então colocado em um momento de adversidade, em um momento de deserto. Primeiro ponto que eu quero que você se atente, meu irmão, é justamente esse, de que Jesus, então, logo após, a nossa vida, né, é uma vida de caminhada. E Jesus, nesse momento, quando ele é levado pelo deserto, perceba que o texto diz o seguinte: Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus, logo após ter ali manifesto sobre ele, Deus dizendo que ele é o Filho, né? É o Filho de Deus. A voz veio e afirmou: ó, você é o Filho de Deus, em quem Deus tem prazer. Após ouvir isso, Deus é levado para o deserto. Meu irmão, nós não podemos, um grande risco que nós corremos é entrarmos no deserto ou passarmos pelo deserto sem ter isso claro em nossa mente, sem ter claro que nós somos filhos de Deus. É necessário que no momento de deserto nós estejamos claros a respeito desse papel que nós temos e de que Jesus, logicamente, ao entrar no deserto, ao ser levado para o deserto, ele tinha algo muito forte em seu coração, que era aquela experiência que ele tinha tido da evidenciação dele ser o Filho de Deus, não é? Após ele então perceber ali a vinda do Espírito e ser autenticado, né, e ser dito ali na voz de Deus que ele era o Filho de Deus, ele é levado pelo próprio Espírito. Uma segunda coisa que nós temos que perceber aqui, meu irmão, é o seguinte:
O Espírito de Deus é quem conduz Jesus para o deserto. É necessário que nós, que somos filhos de Deus, tenhamos claro que na nossa caminhada, independente da situação que vivemos, se ela é boa ou se ela é ruim, é bom que nós tenhamos evidente em nossas vidas e com a fé que nós temos, que nós declaremos e sejamos capazes de nos colocar à disposição do movimentar do Espírito. O Espírito Santo é quem conduz as nossas vidas. Precisa ser o Espírito Santo que caminha conosco, não é? Nós não podemos entrar numa situação de deserto, numa situação de adversidade, sem ter claro em nossas mentes que nós somos filhos e que porque somos filhos, é o Espírito que tem conduzido a nossa caminhada. É o Espírito que nos leva, seja para um momento de bonança, ou seja para um momento de adversidade. Precisa ser o Espírito que nos conduz. O que significa isso? Precisa ser o Espírito que no momento, vamos pegar o momento do deserto mesmo, o momento de adversidade, precisa ser esse Espírito que no momento de adversidade fala aos nossos corações e deixa claro as situações e deixa claro a vontade de Deus, ambas as coisas, para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Quando Jesus é levado para o deserto, ele é levado para ser tentado não como Deus. Jesus ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. E a tentação do diabo, ela vem a Jesus no seu lado humano. Jesus vai ser tentado na sua humanidade. E você vai perceber isso aqui, nós já lemos aqui o texto, e eu vou grifar para você como nós percebemos isso. Jesus ele vai ser tentado na sua parte humana, até porque Deus não pode ser tentado, Deus não pode ser posto à prova, né? Deus é Deus, e por isso Jesus, na sua condição de Deus, ele não podia ser tentado, mas como homem, não só ele podia, como ele precisava ser tentado. Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que é importante, mais um ponto que é importante aqui, meu irmão. Ser tentado é necessário para nós sermos, então, vitoriosos sobre a tentação. Ser provado é necessário para nós sermos aprovados. O sofrimento, ele é necessário. Se nós estamos passando por essa situação que estamos passando, juntos, que bom que nós temos, né, uma adversidade em comum. Mas saiba que se nós não tivéssemos todos passando por esse mesmo momento, você estaria passando por alguma adversidade que o faria crescer. O deserto e a situação de sofrimento é justamente o meio pelo qual nós avançamos, nós crescemos. Nós estamos lendo toda quinta-feira, né? Estamos lendo juntos, né, na nossa live, às 8 horas, ali Êxodo, né? E nós estamos já no momento em que o povo está no deserto, no capítulo 18, 19, nós estamos ali já onde o povo está no deserto, o povo tem murmurado, e nós percebemos ali, né, muitas situações em que o povo se esquece de quem Deus é. Perceba que quando Jesus Cristo, logo após a tentação do deserto, e quando nós formos para o capítulo 5, por exemplo, de Mateus, você vê ali Jesus falando a respeito do Sermão do Monte, e quando nós vamos para o capítulo 6, nós temos ali, por exemplo, o ensinamento de Jesus a respeito da oração. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, o começo da oração que Jesus ensina diz assim: Pai Nosso. Isso é importante para nós percebermos que nós como filhos, né, a figura do filho, ela clama por uma outra figura, a figura do pai. Se você é filho de alguém, né? E nós como filhos temos que ter isso claro. Jesus no deserto, Deus no deserto, ele se apresenta ao povo como o Senhor. Mas em Jesus agora, Jesus mostra para nós que nós, no nosso deserto, temos a Deus como Pai. Não temos Deus como Senhor simplesmente, mas temos a Deus como Pai, não é? E aí nesse momento, quando nós lemos aqui que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, algo precisa ficar claro na nossa mente e no nosso coração. O sofrimento, ele é necessário para o cristão. O sofrimento, a dificuldade, a adversidade, ela é necessária para nós, com Cristo, podermos crescer. Porque é nesse momento de adversidade que nós vamos perceber a provisão do nosso Pai. É nesse momento que nós vamos perceber como é
ser filho de Deus, e é nesse momento que nós vamos revelar, e nós vamos perceber isso nos próximos domingos, nós vamos revelar que tipo de filho nós somos. O momento da tentação, o momento do deserto, é o momento em que nós podemos revelar qual é o tipo de filho que nós seremos. É o momento em que nós vamos escolher o tipo de filho que nós seremos. Perceba que a gente está lendo Êxodo, e ali nós percebemos que Israel, a todo momento, murmura contra Moisés, murmura contra Deus. E por isso, ali Israel começa a não cumprir o seu propósito, começa a não responder a aquilo que Deus tinha para eles. E por isso Jesus agora no deserto vai fazer o que Israel não fez. Jesus, na sua tentação, ele vai responder de uma maneira que Israel não soube responder. E por isso Jesus vai ter vitória, que Israel não teve. Por isso Jesus vai abrir para mim e para você uma porta, Aqui começa o caminho de Jesus em direção à cruz. Cruz essa que abriu para nós a porta para sermos nós o novo Israel. Para sermos nós, não Israel no sentido de nação, mas Israel no sentido de o povo de Deus. O texto continua e diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Perceba que Jesus, ele tem uma percepção muito clara no seu coração. Jesus estava lá, batizado, vem o Espírito Santo, a voz diz que ele é o filho, Deus diz, este é o meu filho, Deus carimba ali, é o meu filho, esse é o meu filho em quem eu me agrado. Automaticamente, logo após, Jesus é levado para o deserto. Quando Jesus chega no deserto, após o que ele viveu, ele sabe que o deserto não é lugar de descanso, ele sabe que o deserto não é lugar de pensar na vida, ele sabe que o deserto é o lugar de se crescer. A prova disso é que Jesus no deserto, ele já se coloca em devoção, ele já se coloca em jejum, ele já se coloca num posicionamento qual ele vai estar preparado para a tentação. Perceba, meu irmão, sem uma vida de piedade, sem uma vida de devoção ao nosso Senhor, nós não temos como estar prontos para a tentação do inimigo. O Senhor Jesus, ele vai estar muito bem posicionado no seu diálogo ali com o diabo. Por quê? Porque ele teve uma caminhada de 40 dias de preparação, uma caminhada de 40 dias em que ele estava posicionado. O deserto, meu irmão, não é lugar de nós descansarmos. Esse momento que nós estamos vivendo pode ser para muitos um momento para descansar, porque talvez financeiramente esteja tudo bem nesse sentido, mas tenho certeza que para mim e para você, meu irmão, que estamos afastados, por exemplo, da comunhão que nós temos, é momento de nós estarmos em posicionamento, é momento de nós crescermos, estarmos de forma tal que quando as dúvidas começarem a chegar, porque elas vão chegar, quando os questionamentos em nossos corações começarem a chegar, nós precisamos estar prontos com a palavra de Deus, prontos como quem estava andando de mão dada com o Espírito, guiado pelo Espírito, e assim tendo clarificado em sua mente as Escrituras. Não é à toa que eu e você estamos juntos ao longo desses dias todos, meus irmãos, lendo a palavra e orando todos os dias, nós temos lido momentos, nós lemos leituras maiores, momentos nós temos estudos, em alguns momentos nós temos leituras pequenas, mais profundas a respeito de alguns textos. Para quê? Para que com certeza, meu irmão, quando o diabo vier nos atacar, nós teremos claro em nossa mente quem nós somos. E nós somos filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E como nós vamos vencer essa batalha no Espírito? Simples, com a palavra do nosso Deus, com a palavra de Deus em nossos corações. E é preciso que nós tenhamos isso claro. O deserto é o entre. Deserto não é lugar para sempre. Deserto não é lugar de se morar. Deserto não é lugar de se viver. Deserto é o lugar entre o momento que nós sabemos e ali entendemos que somos filhos e o momento que nós vamos revelar, manifestar essa filiação. E então o que acontece? Jesus, ele é batizado,
passa pelo deserto e após o deserto ele inicia o seu ministério e ele inicia ali o momento em que ele começa a levar a mensagem, o momento que ele começa a curar as pessoas e cumprir aquilo para o qual ele veio. E ele vai dizer isso, né, que ele veio para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para dar vista aos cegos, para fazer com que os surdos ouçam, com que os paralíticos andem. Foi para isso que ele veio. Quando é que ele começa a fazer aquilo para o qual ele veio? Quando ele passa pelo deserto, quando ele cresce. Em cima disso, meu irmão, então precisa ficar claro para nós que nós somos filhos. Nós precisamos entrar no deserto com essa convicção, meu irmão. E para nos ajudar nesse sentido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler ali alguns versículos. Amém? Diz assim, ó, nós vamos a partir do versículo 13. Vamos do 13 até o 17. Romanos 8, 13 ao 17. Diz assim, ó, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aí olha agora a partir do 14 que ele nos diz, corroborando com essa nossa percepção a respeito do deserto e a respeito dessa nossa peregrinação pelos momentos de adversidade. Olha só, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meu irmão, nós precisamos entrar na situação adversa. Nós devemos passar pelo momento do deserto sabendo que somos filhos. E como nós percebemos que somos filhos? Porque somos guiados pelo Espírito. Então, quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. E quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Então ele diz, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E aqui eu quero fazer um parênteses. Nós somos filhos por adoção. Nós não somos filhos adotivos. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Na nossa sociedade atual, né, nos nossos dias de hoje, muitas pessoas têm um preconceito com relação à adoção. Têm um preconceito com relação a isso. E muitas pessoas, às vezes, até que têm filhos adotivos, elas usam deste título, né, ou desse adjetivo, ó, é meu filho adotivo. Mas legalmente não existe isso. Não existe lá uma categoria onde, por exemplo, né, e principalmente no tempo aqui em que Paulo está escrevendo, não existia lá uma cláusula onde, por exemplo, quando alguém morresse e tivesse filhos naturais, biológicos, e filhos adotivos, eles receberiam diferente, por exemplo, na herança. Então, porque você é filho biológico, você merece mais, e você que é filho... Não. Veja, o foco aqui não é o meio pelo qual Deus nos torna filhos, mas o fato que Deus nos torna filhos de fato. O que isso significa? Que nós somos filhos por adoção. Somos filhos adotivos, nós somos filhos. Não existe filho, uma vez que se torna filho, não existe o filho adotivo, o filho biológico. Legalmente falando, não é? E aqui, ainda mais o tempo que Paulo escreve, existe filho. Existe o filho adotivo, existe o filho, mas no frigir dos ovos, vamos colocar assim, existe filho. O que significa isso? O que Paulo está dizendo para nós? Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize, mas para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual, ou seja, por meio desse Espírito, nós chamamos a Deus de
pai, Abba. E esse termo Abba, Abba pai, significa paizinho. É um jeito de dizer com ternura. Essa palavra Abba, ela surge de bebês. Quando o bebê começa a falar, eles chamam então seu pai de Abba, né, ali em aramaico. E aí o que isso significa? Que todo aquele que chama o seu pai de Abba é porque tem um vínculo afetivo com o seu pai, porque tem um vínculo de ternura. Então, para dizer o quê? Que Deus, através do seu Espírito e através de Jesus Cristo, nos torna filhos dele, filhos que podem o chamar de paizinho, filhos que ele os tem com ternura, com afeto. E aí ele continua dizendo o seguinte, 16: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, nós somos filhos de Deus. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha, ao passo que nós entramos no deserto, meu irmão, claro em nossa mente, né? Porque passamos pelo batismo, passamos pelo acesso à família de Deus, passamos pelo momento em que reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Então aí, de repente, nós nos vemos no deserto. De repente, nos vemos numa situação adversa. O que é preciso ter claro em nosso coração? Que nós somos filhos. E no deserto, então, nós nos posicionamos em devoção a Deus, em leitura, em oração, meditando na palavra, jejuando, buscando a Deus. Para quê? Para que cada vez mais nós afinemos esse relacionamento com Deus. E o Espírito testemunhe ao nosso coração dizendo que nós somos filhos. E aí versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Jesus Cristo. O que significa isso? Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu e você, meus irmãos, vamos ser glorificados no Senhor Jesus, à medida em que nós manifestamos a glória de Deus, as ações de Jesus Cristo, nós vamos ser sim glorificados com Cristo, ao passo que crescemos e apontamos para Jesus Cristo. E um dia virá o dia em que Deus virá nos buscar, em que o Pai virá nos buscar e nós iremos morar com Cristo, né? Nós iremos com Ele, como Ele diz lá em João, abra sua Bíblia aí em João 14, Versículo 6 diz assim, Jesus diz, né, respondeu Jesus, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. No versículo 1 ele diz assim, ó, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, ou em algumas versões há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E qual é esse caminho, meu irmão? Justamente como nós vemos aqui no versículo 17 de Romanos capítulo 8. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Meu irmão, tenha claro no seu coração uma coisa. Eu e você, nós seremos glorificados no Senhor Jesus. Ao passo que nós caminhamos, né, no deserto, ao passo que nós caminhamos por esse momento que estamos passando, nós vamos crescer em Jesus Cristo e nós vamos nos aproximar cada vez mais ao caráter de Cristo. Isso significa que nós vamos cada vez mais nos aproximarmos de sermos glorificados com Ele, mas antes precisamos entender que o sofrimento ele é necessário. Eu sei que sofrer não é bom, pode ter certeza, meu irmão, eu sei que sofrer, que temer algumas situações do nosso dia a dia não é confortável. Deserto não é lugar de conforto, deserto não é lugar de só alegria, né?
Mas deserto é o lugar onde nós vemos a manifestação de Deus, onde nós percebemos o socorro do nosso Pai. Deserto é onde nós podemos andar de mãos dadas com o Espírito, ao passo que Ele vai testemunhando em nosso coração e nos fazendo lembrar sempre que nós somos filhos. Sofrer em Jesus é uma bênção, porque isso é uma prova de que nós estamos caminhando para sermos glorificados nele. Então, que lições nós tiramos desse texto ali em Mateus? Volte lá, Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quando diz aqui que Jesus teve fome, isso mostra para nós que Jesus, na sua humanidade, ele estava então necessitado. E é nesse momento que o diabo vai surgir para tentá-lo, quando Jesus está humanamente necessitado, quando Jesus está humanamente enfraquecido. Não subestime o diabo, meu irmão. Ele virá e te questionará nos momentos em que você estiver cansado, em que você estiver entediado por não conseguir fazer o seu trabalho, por não poder desenvolver suas funções, no momento que você estiver entristecido por não poder desenvolver o seu ministério como deveria. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, acima de qualquer coisa que eu e você possamos fazer, nós estamos aqui para glorificar ao nosso Deus. E entendendo isso, nós precisamos ter claro em nossa mente alguns pontos. Primeiro, saiba, nós somos filhos. Então foi levado. Veja, esse então nos lembra de algo que aconteceu antes. Jesus teve ali a voz de Deus dizendo: este é o meu filho. Meu irmão, eu e você, se estamos aqui hoje com a palavra de Deus aberta, com a Bíblia aberta, lendo, buscando ao Senhor, se estamos lá todos os dias às 3 horas da tarde orando a Deus como temos feito, é porque nós percebemos e reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Se você não reconheceu a Jesus Cristo ainda, eu te convido a reconhecê-lo nesse momento como seu Senhor, a reconhecê-lo como modelo de vida, a reconhecê-lo como aquele que morreu no meu e no seu lugar. Para quê? Para que nós, quando passássemos pelo deserto, pudéssemos ter claro isso em nossa mente, que somos filhos de Deus. Reconheça Jesus Cristo como seu Senhor. Segundo ponto, seja guiado pelo Espírito. Seja aquele que passa pelo deserto andando com o Espírito, guiado pelo Espírito, motivado pelo Espírito para sempre manter vivo no seu coração o testemunho de que é filho e para sempre manter vivo no seu coração a palavra de Deus, para que quando a tentação vier, você esteja posicionado e você esteja com a palavra pronta no seu coração para cancelar as setas inflamadas do inimigo que vem para nos enfraquecer e para nos atacar. O diabo, ele quer, meu irmão, atacar o nosso Deus atacando as nossas vidas, porque ele sabe que com o nosso Deus ele não tem chance, ele já é derrotado. Veja, outro ponto importante desse texto, mantenha-se posicionado. Jesus, que era Jesus, que tinha acabado de ouvir Deus dizendo: olha, esse é o meu filho, poderia ter se acomodado nesta palavra. Este é o meu filho. Então pronto, basta eu estar no deserto e Deus vai fazer o que tem que fazer. Mas não, é no deserto que ele se posiciona e então ele jejua. Ele está ali preparado, se preparando, atento. E ele tem fome. É na necessidade que ele vai ser atingido. Então, meu irmão, tenha isso claro no seu coração. Você é filho de Deus. Reconheça que Jesus Cristo é o seu Senhor. Reconheça que Ele é o seu Salvador. Para que então, como João vai nos dizer, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? A saber, os que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12, diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você, meu irmão, é filho de Deus porque Deus quis.
Tenha isso claro em sua mente, você é filho de Deus. E se você não tem isso claro no seu coração, se às vezes essa dúvida vem ao seu coração, então eu peço que você feche seus olhos nesse momento e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Permita que o Espírito guie você por este momento. Permita que o Espírito Santo caminhe contigo neste momento. Se mantenha posicionado, meu irmão. Não se distraia nesse período, nessa circunstância. Se nós temos uma lição para aprender com Jesus Cristo neste primeiro momento, a respeito da tentação de Jesus, é essa, que nós somos filhos. E porque somos filhos, passamos pelo deserto guiados pelo Espírito. Porque como Paulo diz, todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Ou seja, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Amém? Que você tenha isso claro em sua mente e que você se mantenha posicionado. Você é filho, mantenha-se posicionado e seja guiado pelo Espírito. Em nome de Jesus, que nós possamos ser e estar assim neste período, meu irmão. Não tem sido fácil para ninguém, não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil para você, mas nós precisamos crescer, nós precisamos entender. O deserto é momento do entre nós reconhecemos que somos filhos e nós manifestamos essa nossa filiação, né? Essa nossa adoção por Deus em Jesus Cristo. Te convido nesse momento a fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque nós somos filhos. Fomos feitos filhos teus, porque cremos no teu Filho Jesus, Pai. Te louvo porque agora, quando nós oramos e nós nos chamamos cristãos, Pai, nos chamamos pequenos cristos, o Senhor olha para nós e nos reconhece como filhos. E por isso eu te peço, Deus, que nesse período, em nome de Jesus, Pai, nós sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que nós possamos ser guiados, Pai, por esse Espírito que testemunha em nossos corações que nós somos filhos, Pai. E nesse momento, Pai, de deserto, de adversidade, que sendo guiados pelo Teu Santo Espírito, possamos nos manter posicionados na leitura da Sua palavra, Pai. Possamos nos manter posicionados na oração, Pai. Possamos nos manter posicionados no jejum, na devoção a Ti, Pai. Momentos em que nós temos agora, Pai, como oportunidade, Pai, de nos aproximarmos do Senhor, porque é nesse momento do deserto, no momento de solitude, Pai, e não de solidão, Pai, porque não estamos só, Pai. No momento de solitude que nós possamos nos aproximar do Senhor de modo tal, Pai, que nós vamos sair dessa situação, vamos passar por esse momento, Pai, e vamos sair do outro lado maiores, Pai. Vamos sair melhores, Pai. Melhores do que nós éramos, Pai. Maiores do que nós somos hoje, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, eu e meus irmãos, Pai, possamos sair realmente como pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus, Pai. Manifestando, Pai, essa característica de filhos de Deus, Pai. E quando as pessoas nos verem, Pai, elas possam dizer: vai ali um filho de Deus, vai ali um filho. E ali, Pai, quando essa pergunta surgir, filho de quem, Pai? Que todos possam dizer, filhos de Deus, que manifestam a Deus nas suas ações, que revelam o seu irmão mais velho, aquele por intermédio do qual eles foram feitos filhos, Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, revelarmos que somos filhos, manifestarmos a sua glória, ó Pai, porque sabemos que isso é graça, Pai, que isso é feito por intermédio e por vontade do Senhor, Pai. Que sejamos, Pai, filhos guiados pelo Teu Santo Espírito e por isso posicionados, prontos, Pai, para toda luta e prontos, Pai, para toda adversidade, sabendo, Pai, que o deserto é o entre, sabendo que um dia o Senhor há de nos buscar, Pai. Que nós possamos crer, Pai, crer em Ti, ó Deus, crer no Teu Filho, Pai, e saber que estamos caminhando para cada vez mais podemos revelar, Pai, essa glória, Pai, esse Espírito que habita em nós. Obrigado por tudo, Pai. Fortalece os meus irmãos, Pai. Fortalece a minha vida, Pai. Capacita-nos, Pai, no Teu Santo Espírito, Pai. Move-nos, Pai. Ensina-nos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, meu irmão. Que nós possamos
crescer mesmo nesse momento. É um momento para eu e você crescermos. Eu não sei você, mas eu tenho buscado crescer cada vez mais no Senhor. Estejamos juntos a cada dia mesmo, crescendo nele e avançando. E com certeza, Deus vai fazer maravilhas através das nossas vidas, que nós somos corpo de Cristo. E porque obedecemos ao cabeça, cada vez mais faremos aquilo que Ele manda. Que seja assim através da minha e da sua vida, que possamos crescer juntos, que a sua família cresça, que a minha família cresça, que juntos todos nós possamos crescer no Senhor. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor, dizendo que nós o amamos, que nós o queremos tanto, tanto, e que nada, nenhuma palavra, nem notas, nem canções, nada podem revelar aquilo que nós trazemos em nosso coração. E se isso ainda não é verdade no seu coração, meu irmão, então que nós possamos ser francos, reconhecer a Deus que nós ainda não estamos com o nosso coração convicto de que somos filhos, e que então nós possamos nos posicionar e cada vez mais Ele faça com que esse Espírito testemunhe em nosso coração que nós somos filhos. Você é filho de Deus. Se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba disso. Você é um filho de Deus em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e vamos louvar ao Senhor. Amém? Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções lhes mostrarão o que há em meu ser. O sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções lhe mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra. Que seja verdade isso, meu irmão. Eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus.
Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida e que, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, você tenha em seu coração e em sua mente que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe seu dia de hoje, seu domingo, e que em nome de Jesus você se mantenha ligado lá no Instagram, nas nossas redes sociais, para você saber sobre a nossa movimentação, nossa programação e participar conosco ao longo de toda a semana. Em nome de Jesus. Amém. Te amo tanto,